Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez nesse compromisso espiritual e pedimos que Jesus, neste momento, seja nosso guia, seja nosso mestre. Que o coração de cada um de vocês que esteja ouvindo, vendo esse comentário, essa palestra, essa conversa, tenha o coração iluminado pelas bênçãos de Jesus e Maria de Nazaré. Nós hoje vamos falar de uma temática muito interessante, que é o Sermão da Montanha. Segundo alguns estudiosos que eu vou citar aqui, e também espiritualistas e seres espirituais, foi um dos melhores, maiores e iluminados discursos, falas e atitudes de Jesus que ele descreveu no Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, ele representou o mais extenso e abrangente ensinamento de Jesus. Foi quando, no período em que ele passou, após o seu batismo, os 40 dias no deserto, que ficou em jejum, ele quis sentir as dores e os amores dos humanos. E aí, meus queridos irmãos, ele foi para esse espaço para proferir o chamado Sermão da Montanha. É bom lembrar que este espaço representou muito mais do que o encontro dele com os humanos, com as pessoas ali que o seguia. E ele, preocupado com aquela multidão, na verdade, segundo Lucas, foram multidões, vários agrupamentos de pessoas. E vale ressaltar que ele escolheu o monte como uma representação da unicidade e da proximidade com o divino. Por isso, a montanha, ou o Sermão do Monte, aqui descrito, fica como se fosse uma psicosfera que vinculava ainda mais ele ao Pai e nós à divindade do universo. Então, este processo de evolução espiritual foi expressado por Jesus na sua fala como se fossem conselhos, advertências e caminhos para serem seguidos. Neste processo, a gente vai encontrar vários comentários e várias descrições. Veja só, lá em João 6, capítulo 6, versículo 68, olha só o que João escreve quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer: as palavras que vos digo são palavras de vida eterna, afirma Jesus diante de Simão Pedro, quando alguns discípulos achavam difícil a caminhada com Cristo. Então, quando Cristo vai falar de amorosidade, de perdão, e que nós, humanos, sentimos essa dificuldade de compreender e exercer esses sentimentos, emoções e atitudes, Jesus vai nos dizer: as palavras que eu vos digo, ou as minhas palavras, são palavras de vida eterna. Ou seja, nós vamos estar construindo esse processo de evolução para essa depuração espiritual que nós tanto acreditamos e que nós tanto defendemos. Portanto, meus queridos irmãos, veja só o que Gandhi vai nos dizer. Imagine que Gandhi, a paz expressada em si mesmo. Olha o depoimento de Gandhi sobre o Sermão da Montanha. Ele disse: se toda a literatura espiritual do mundo se perdesse e apenas esse discurso restasse, nada mais estaria perdido. É como se Jesus quisesse resumir todo o comportamento humano, para que a partir deste comportamento se desse a evolução física e espiritual. Então Gandhi descreve que neste documento, que nesta fala, que neste expressar de Jesus, a gente vai encontrar a essência cristã, fonte de inspiração, identificação com o sofrimento e a não violência e o amor ao próximo. Então veja só, se a gente juntar essas considerações, a gente vai observar que é simples, é o comum, é o cotidiano e que está lá já nessas diretrizes emanadas por Jesus, para que nós possamos ser cada dia melhor, um pouco melhor a cada dia. Então, seguindo, olha só, a gente vai compreender que é diferente os 10 mandamentos
para o Sermão da Montanha. Por quê? Porque os 10 mandamentos eram situações quase que impostas, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas de forma afirmativa, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar suas alheias. É uma coisa assim, determinadas para que a gente seguisse como leis, que eram leis naquela época, né? Então veja só que aí Jesus deu um salto dessa forma de imposição, e aí a gente visita, né, o Espiritismo, para não dizer sobre o livre-arbítrio, e vem Jesus delineando esse livre-arbítrio, dizendo que esses 10 mandamentos, essas 10 leis quase impostas, ele dá um salto para as bem-aventuranças, ou seja, o que deveríamos ou o que deveremos nos tornar. Então é claro que os 10 mandamentos têm a valiosa contribuição lá no Velho Testamento. Os doutores da lei defendiam, né, olho por olho, dente por dente, e vem Jesus aí dizer que esse olho por olho, dente por dente pode ser de forma diferente, pode ser de forma mais branda, pode ser de forma mais leve, pode ser de forma mais compreensiva ao lidar com as situações do cotidiano e do existir em nosso planeta. Então veja só, quando Jesus coloca o Sermão da Montanha, ele vem descrevendo e dando os conselhos, como se fossem conselhos, né? Há a compreensão de que as leis não deveriam ser extintas. Ele não disse, esqueçam os 10 mandamentos, esqueçam os doutores da lei. Não, é para a gente dar uma nova roupagem, uma nova interpretação a essa descrição. Mas nesta compreensão, o que a gente vai estar buscando? Sempre a evolução, sempre um dia melhor que outro. E aí Mateus descreve lá em seu capítulo 5, versículo 39, vai dizer, ao invés de olho por olho, dente por dente, oferecer a outra face. Então é isso que Jesus nos traz, uma transposição de uma lei rígida, de uma lei muito assim física, entre aspas, para uma nova ordem, se a gente pudesse assim dizer, e por que não dizer também novas leis, novos preceitos, novos caminhos, que a gente começa com as bem-aventuranças. Segundo os relatos bíblicos, Jesus conseguiu observar naquela multidão 3 representações daquela época. Primeiro, as pessoas mais simples, aquelas pessoas menos abastadas daquela época. Depois, as pessoas que tinham mais bens materiais, que eram chamados ricos, e os pobres, né? E o terceiro, os sacerdotes. Então, veja só, eram pessoas diferentes. E aí, conforme a literatura, né, bíblica e também a literatura espírita, também a gente consegue compreender que a fala seguiu para essas 3 multidões que ele falava, e cada um se reconheceu nessas falas. Então, a gente vai ouvir alguns expositores espíritas, entre eles Jorge Alahá, quando ele fala do Sermão da Montanha, ele fala a primeira palavra e a primeira parte do Sermão da Montanha é como se ele quisesse delinear especialmente as pessoas mais simples, valorizando realmente a simplicidade, a amorosidade e especialmente a resiliência, porque ser pobre naquela época era bastante difícil, porque inclusive as pessoas eram separadas por roupas, certo? Então assim, já sabia quem era sacerdote, já sabia quem era abastado e já sabia quem era o pobre, entre aspas. Então até pela vestimenta já se distinguia, e quando Jesus olhava para aquelas multidões, ele já conseguia identificar essa estratificação. Então veja só, quando lá em Mateus ele registra, Mateus 5, né, ele registra, falando do Sermão da Montanha, ele descreve como declarações que exaltam virtudes espirituais como a humildade, a mansidão e a busca pela justiça. Ou seja, seria uma lista não imposta, mas do que nós devemos ou deveríamos nos tornar. Então ele fala especialmente para aquelas pessoas que eram mais humilhadas, mais excluídas, mais afastadas deste processo, né, de viver aquela época de Jesus.
Então ele começa com as bem-aventuranças, no seu capítulo 5, descrito por Mateus, que também no Sermão da Montanha foi relatado por Lucas, mas Lucas foi mais sucinto, Mateus ele foi realmente mais detalhista e foi descrevendo todas as interposições, as falas e as condutas de Jesus. Então ele já inicia: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele vem falando já daquelas pessoas mais humildes que estavam ali. Então ele queria como se exaltar aquela condição para que todos se sentissem iguais naquela esfera, naquele momento e no caminhar pela terra, apesar de haver aquelas diferenças sociais daquela época. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então Jesus traz essa roupagem da consolação, e que nós, em algum momento da nossa vida, sempre passamos por essas dificuldades. Nós choramos, nós sentimos dor. Depois ele vem falando: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E quando ele fala de manso, é aquela pessoa que espera o tempo, que espera ter a condição de esperar este tempo acontecer, das coisas acontecerem conforme está escrito, entre aspas, apesar da gente saber que nós podemos também modificar, acrescentar, e extrair do nosso destino coisas valiosas, e podemos transformar aquilo que seria negativo em algo que possa ser considerado positivo em nossa caminhada. Então a mansidão diz respeito a isso também, ao tempo de esperar, de saber esperar. Os que têm fome de sede de justiça, porque eles serão fartos. Então também aquela pessoa que luta, aquela pessoa que defendia, especialmente os pobres, também eles teriam esse espaço no reino de Deus. Assim falando, por essa construção já desde antes de Jesus, e Jesus veio reforçar o caminhar dessas pessoas. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Nada mais do que aquela máxima, ação e reação. Se eu tenho misericórdia, com certeza eu também encontrarei algumas pessoas misericordiosas comigo ou conosco. E assim, a lei de causa e efeito, bem trabalhada na nossa doutrina espírita, Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, como as crianças, ou seja, fazer o bem sem olhar a quem e ir seguindo fazendo o bem. E mesmo que você faça o bem e não é reconhecido, vá fazendo, e quem acha que não vai reconhecer, deixa passar, faz e simplesmente deixa lá feito o seu trabalho pelo bem e para o bem. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quando Jesus fala os pacificadores, são aquelas pessoas que podem intermediar neste processo, não dizendo o que está certo ou o que está errado, mas dizendo: tenha calma, pode ser diferente, tenha calma, vamos buscar outro caminho, tenha calma, vamos percorrer outra trilha, e assim chegaremos neste caminhar da evolução espiritual. Entende, meus irmãos? Aquelas pessoas que a gente encontra que às vezes assim: calma, vai passar, vai dar tudo certo. E por fim, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então veja só, essa consequência, ou essa consequência e sequência desses mandamentos, dessas ações, vai fazer o quê? Nos tornar seres, eu não diria mais evoluídos, mas mais aptos a ter uma relação mais harmoniosa com as outras pessoas. É claro que é sempre um dia após o outro. Nós não somos perfeitos, um dia nós estamos mais maleáveis, um dia estamos mais endurecidos, um dia mais tristes, um dia mais alegres, mas fazendo parte de um processo de evolução. E o melhor é despertar, e as bem-aventuranças vêm justamente chamar para este despertamento, para esta alegria de que nós não estamos sozinhos, e de que o Cristo está ali sempre nos apoiando. É Ele que tem, na verdade, a chave para que possamos utilizar e abrir essa nossa caminhada de evolução espiritual. Por isso nós precisamos entregar os nossos pensamentos, os nossos direcionamentos, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos amores a Jesus nesse compartilhamento de responsabilidade. Sim, porque no Espiritismo é justamente isso, é uma corresponsabilidade.
nós somos responsáveis por todo o processo que nós construímos também. E aí a gente compartilha com Jesus para ver se a gente consegue dar mais leveza, né, nesse cotidiano. Então, as parábolas, elas vêm justamente reforçar essas bem-aventuranças. Então, lá em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 13 e 14, olha só o que Jesus acrescenta logo após, quando ele fala das bem-aventuranças. Ele reafirma, ele refere, ele complementa, ele induz e nos diz: vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, é um chamado para que nós possamos fazer a diferença no cotidiano. E eu sempre coloco assim de forma bastante libertadora. Você não precisa ser a pessoa mais amorosa do mundo, a pessoa mais calorosa do mundo, a pessoa mais humilde do mundo. Não, não é isso que Jesus quer. Jesus quer dizer que em determinados momentos você faz a diferença. E não precisa ser em todos os momentos, mas naquele momento especial, com algum ente querido, com algum amigo, com um filho, que a gente não vive no mar de maravilhas, nós sabemos perfeitamente, mas em alguns momentos você faz a diferença sim. E você é luz sim para algumas pessoas. Então não existe pessoas totalmente boas e totalmente ruins. Então a gente vive nesse sobe e desce, nessa maré alta e baixa de que a gente também erra, a gente também tem culpa, e é preciso que a gente reconheça esses nossos espaços de culpa às vezes e ir trabalhando com amorosidade, não só o seu aspecto interior, como também a sua esfera da experiência com o outro. E é por isso que nós precisamos ser o sal da terra, como diz Jesus, que possamos fazer a diferença, nem que seja para algumas pessoas em especial, em específico, e de preferência dentro da nossa família. Então façamos sempre a nossa parte. Se o outro não aceita, se o outro não evolui, se o outro não caminha junto, ponto. Faça a sua parte. Isso é que é importante. E ele acrescenta ainda, além de ser o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, que você seja a luz onde você chegar, que você possa levar tranquilidade, que você possa levar mansidão, que você possa levar a paz. E isso vai sendo construído. É claro que a gente está vivendo numa coletividade. Quando eu falo a coletividade, eu falo sempre primeiro a família. Sempre vai haver divergências, sempre vai haver uma pessoa diferente, sempre vai haver uma que ama mais, uma que ama menos, uma que é mais atenciosa, outra que é menos atenciosa. E é assim. Este é o processo. Mas o importante é que em momentos especiais você possa ser esse sal da terra e a luz do mundo, porque Jesus diz que nós somos esses dois elementos e que podemos sim fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes um olhar, um abraço, um acolhimento, uma mensagem, um telefonema, e você deixa lá a sua luz que irradia, que aquece o coração e abraça a alma. Então sejamos neste momento e sintamos neste momento com Jesus de sermos o sal da terra e a luz do mundo, como ele descreve muito bem lá no Sermão da Montanha. Depois, no capítulo 6, Mateus já vem num outro contexto. Depois que a gente reconhece todos os preceitos de que nós seremos consolados pelo Pai, mas que também nós devemos trabalhar a nossa humildade, a nossa mansidão, a nossa justiça, ele vai instruir sobre a prática da piedade e nos ensina a orar de forma simples e direta através do Pai Nosso. Então vejam que a oração é uma oração que Deus proferiu para Jesus, ela é universal, e quando a gente fala Pai Nosso do planeta, este Pai Nosso do planeta. E aí, depois de reconhecer todas essas dificuldades e todas essas características dos humanos, Jesus diz então, agora, quando se sentir sozinho, quando se sentir na dificuldade, quando se sentir afastado, quando se sentir na indiferença, quando se sentir na dificuldade, comece a conversar com o Pai. Então, a oração e a regra de ouro,
que é a proximidade com Deus, a proximidade com o bem, a proximidade com a luz, com o sal da terra e a luz da terra, como Jesus nos diz. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós. Então é aquela simples troca da ação e reação. Não que a gente vá cobrar o amor, o carinho e a atenção, mas é importante que a gente receba também este carinho e amor e atenção para validar o nosso caminhar. É claro que a gente não vai cobrar, é claro que a gente não vai fazer esperando algo em troca. Não é essa a proposta que eu estou fazendo aqui e nós sabemos disso. É continuar fazendo, esperando que a gente possa receber, mas no sentido de esperar de forma tranquila, de forma mansa, com base, na doutrina espírita, ação e reação. Então, se você trata com amorosidade, a tendência é você receber amorosidade. E se você não receber, não tem problema, talvez não seja daquela pessoa e você receba de outra. O importante é a gente valorizar o que é o bom, o que é o bem, o que é o melhor. Porque se eu for ficar dando atenção àquela pessoa que é sempre diferente a mim, aquela pessoa que sempre se afasta de mim e eu querendo me aproximar e ela não quer, então não tem sentido. Dá um tempo a ela de afastamento, respeita o afastamento e segue recebendo os seus feixes de luz e também emanando os seus feixes de luz para quem quer receber. E aí vai se formando esse elo de luz e de paz em nossas vidas. E é claro que um dia vai ter muita paz, um dia pode ter muita turbulência, e é assim que a gente vai seguindo nesse contexto do Sermão da Montanha, neste aprendizado. Veja só, quando Jesus sobe ao monte, que ele se liga nessa psicosfera, veja só, quando ele ficou um pouco mais acima, ficou nesse monte e as pessoas mais embaixo, é como se ele quisesse mostrar que sempre vai existir esse elo entre Deus, entre o Filho, o Pai, o Filho e entre nós aqui neste planeta existindo. Então Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso como um modelo de nos comunicarmos com Deus. É claro que ele coloca a importância de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e confiar em sua provisão diária. E não necessariamente você precisa orar ao Pai Nosso. Você pode também estabelecer um diálogo, uma conversa amiga, fraterna, carinhosa, despreendida com Jesus e se abrir nas suas dores, nas suas dificuldades, nos seus lamentos, nos seus choros, na sua indecisão, nas suas dúvidas. Compreende, irmãos e irmãs? É esta a proposta do Sermão da Montanha, quando Jesus nos chama para dar algumas diretrizes para o bem e o bom viver. E entre elas está a prece como um elo de ligação entre nós e a divindade, entre nós e esse encontro com Jesus de forma bastante efetiva. Então aproveitem bastante esses momentos de conversa com Jesus. Pode ser pelo Pai Nosso e pode ser por qualquer outra conversa que o seu coração permita falar com verdade, com humildade, com paciência e amorosidade. Então, quando a gente faz esse elo, eu penso que aí a gente já inicia um exercício da fé, porque eu estou falando com alguém, com algo que eu acredito, com esse fluido, com essa energia que me faz melhor, que reenergiza o meu corpo, que penetra em minhas células e diz: olhe, seja o sal da terra, seja a luz da terra. E daquela terra menorzinha, sabe qual é? Que é o seu coração, que é você mesmo nesse caminhar, neste processo de evolução. Então, meus queridos irmãos, quem puder, leia Mateus 5, 6 e 7 em especial, que a gente vai encontrar em cada versículo um chamado para nos aproximarmos de Deus e seguir os preceitos de Jesus.
E fazendo essa ponte que a gente sempre faz, né, entre os achados bíblicos e a Escritura, nós trazemos o Evangelho segundo o Espiritismo, trazemos os livros do Espírito para fazer essa relação direta com os ensinamentos de Jesus. E lá na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Olha só que interessante. Por quê? Porque se a gente é orgulhoso, a gente não vai aceitar as bem-aventuranças. Se a gente é orgulhoso, a gente não vai fazer esse elo com Jesus de se entregar para conversar, para entregar e dividir, compartilhar as nossas dificuldades e mazelas. Por isso que a gente precisa, né, quebrar esse orgulho e sabermos da nossa sensibilidade e poderia até dizer, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa pequenez ainda diante dessa divindade que é Jesus. E aí, junto com o orgulho vem o egoísmo, ou seja, se eu não consigo, eu também não vou compartilhar com ninguém para conseguir. Se eu não consigo, eu não vou ser nem um sal, nem a luz, né, da terra para iluminar. Eu vou viver aqui no meu canto e pronto, ou seja, vem o egoísmo. Se eu não posso, o outro também não pode. Entende? Então aí a gente percebe que a gente precisa trabalhar essas duas dimensões desses sentimentos, dessas atitudes, desses comportamentos de orgulho e egoísmo, para que a gente possa atender ao chamado das bem-aventuranças e dar um salto para essa conversa com Jesus. Observe, se a gente for observar detalhadamente o Sermão da Montanha, a gente vai observar que Jesus descreve várias situações de sofrimento. E depois dessas situações de sofrimento, ele vem oferecendo um bálsamo, vem oferecendo um reparo, que é a conversa com Deus, que é essa conversa amorosa, aberta, com aquele Pai que nos protege. E aí é neste momento, lá no Sermão da Montanha também, que ele nos oferece e nos ensina a oração do Pai Nosso. E aí, chegando em Mateus no capítulo 7, é como se fossem as advertências. Segundo alguns estudiosos, Jesus nesse momento fala para os sacerdotes que estavam lá. Então é como se Jesus dividisse, olhasse para as multidões e fala assim: metodologicamente eu vou dividir o meu discurso. Primeiro eu vou falar para os humilhados, né, os sofredores, os mais humildes. Depois eu vou dar um alicerce para que eles melhorem essas relações e se sintam fortalecidos. E aí ele fala, né, da oração que nos liga à divindade. E aí ele refere: vós sois luz e vós sois o sal da terra. Mas aí, apesar dessas duas de grandes diretrizes dentro de todo esse contexto, vem as advertências, se a gente pudesse assim dizer. Então ele fala de forma muito clara sobre o julgamento dos outros. Ele adverte quanto à hipocrisia. Cuidado com o argueiro e a trave no olho, né? Ou seja, cuidado com o julgamento, cuidado com aquilo que a gente fala do outro. E eu ainda volto um pouquinho: cuidado com o julgamento a si mesmo, porque às vezes a gente fica denegrindo a nossa imagem, achando que a gente é menor, que a gente é mais choroso, que a gente é mais insatisfeito, e nem sempre é assim. Vamos observar melhor e vamos fortalecer mais a nossa autoestima. O importante é não julgar o outro. E se em algum momento a gente julga ainda, é da nossa imperfeição, mas o importante é estarmos no despertar para evitar esses julgamentos. É fácil, não é, mas é um chamado e é uma caminhada proposta. Também ele vai nos dizer: a porta é estreita, o caminho para a vida é estreito e difícil, enquanto o caminho da perdição é largo. Então é como se ele mostrasse assim, que a gente tivesse os cuidados, né, com tudo aquilo que é muito fácil, com tudo aquilo que é muito aberto, com tudo aquilo que é muito permissível, porque a gente vai se perder em tudo que é muito amplo, que é muito vasto. Então que a gente procure se concentrar em ser pelo menos o sal da terra e a luz do mundo. E imagine que isso tem uma dimensão imensa,
que é fazer diferente na vida das pessoas, em especial daquelas mais próximas da nossa família. E chamou bastante atenção porque ali também estavam, né, os sacerdotes e os profetas também. Então ele diz: olha, observe os falsos profetas, porque podem ser reconhecidos pelos seus frutos, ou seja, pelas suas ações. Então, cuidado com aquilo que a gente fala e cuidado com aquilo que a gente faz, né? Chega um momento em que a nossa praxis, né, deve, como nos diz Boaventura, a nossa praxis seja o que se fala, aquilo que se cumpre. É claro que às vezes a gente está distante desse contexto, mas no cotidiano, se a gente buscar e sempre ajustando, se eu falo de amor e sou amor, se eu falo de não julgamento e eu não julgo, então eu já estou nesse processo de evolução e já estou crescendo um pouquinho mais nessa caminhada. Ele vem também falar ainda muito importante de 2 alicerces imprescindíveis. Ele diz: olha, quem ouve e pratica as palavras de Jesus é comparado ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Quem não as pratica é como um homem que construiu sobre a areia. Então, é a mesma coisa que Jesus está nos alertando. Olha, pessoal, as bem-aventuranças estão aí. As bem-aventuranças são as casas construídas sobre as rochas. O Sermão da Montanha é a sua casa interior construída sobre a rocha. Então ele está nos dando alicerce para que nós possamos construir a nossa caminhada sobre a rocha e não sobre a areia, que o mar vem e leva essa construção. Olha só como Jesus, ele foi perfeito na metodologia de nos ensinar a reconhecer, né, as nossas dificuldades, depois nos ensina a procurar o Pai e depois nos alerta de como devemos estar nessa caminhada junto a esses preceitos. Então Jesus aborda a interpretação da lei, elevando o padrão moral e exigindo não apenas ações externas, mas a pureza interior e o controle das emoções. Então quando ele fala a interpretação da lei, que era os 10 mandamentos, né, ele já traz um novo padrão moral para as bem-aventuranças, que é o chamado individual, o chamado para cada um, construindo a sua reforma, e a partir dessa reforma individual a gente vai ajustando e contaminando o coletivo para também evoluirmos de forma coletiva. Então, meus queridos irmãos, nós podemos dizer que nós temos um alicerce para falar do Sermão da Montanha à luz do Espiritismo. Por quê? Porque em relação ao Antigo e ao Novo Testamento, o Espiritismo ele é a continuidade, dando as mãos à ciência, filosofia e à religião, entre aspas, se a gente quiser assim classificar. Então a gente não se afasta nem do Antigo nem do Novo, ou seja, nós somos uma continuidade das ações e deste Cristo vivo, só que aí a gente vai visitar a fé raciocinada, muito convocada e lapidada, né, pelo Espiritismo. Então Jesus precisava falar de uma instrução moral para ser executada no plano físico e espiritual, como vai nos dizer lá João 14:2, há muitas moradas na casa do meu Pai, e essas moradas justamente são as etapas de evolução que nós precisamos ter. Importante reconhecer neste processo a reencarnação como um processo de evolução, por isso que há o chamado para as várias moradas. Então o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo e somos pessoas tentando entender as leis divinas. A gente vai lá, né, trabalhar o capítulo 7, 8, 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, então a gente vai ver que o Espiritismo, na verdade, é o cristianismo redivivo, são aquelas bem-aventuranças trabalhadas a partir de cada um de nós. O chamado é individual, o chamado é singular, o chamado é para que a gente primeiro se transforme para depois ajudar a transformar o outro, se for permitido, se o outro permitir, e assim vamos crescendo juntos. Então, meus queridos irmãos, a hora é essa. Eu sempre coloco, não espere a terapia do teto. Como é a terapia do teto, Rita? Aquela terapia que você precisa adoecer física e emocionalmente, em que você só fica o tempo inteiro agora olhando para o teto, está deitado, está acamado, porque adoeceu o corpo e o espírito.
E aí você vai ficar pensando, meu Deus, por que eu não fui para os estudos do grupo? Por que eu não fui fazer, né, parte da doutrinária? Só olhando para o teto sem poder mais se movimentar naquele espaço, naquele tempo, né? Então não vamos esperar a terapia do teto, vamos seguir firmes e adiante, meu amigo. Sempre digo assim, avante, porque a gente precisa vencer um dia após o outro. Então, neste Sermão da Montanha, a gente vai observar que houve um encontro com Jesus. E Djalma Argolo vai nos dizer muito bem, uma coisa é ir ao encontro de alguém ou de algo. E ir ao encontro de Jesus é diferente, porque pressupõe uma jornada repleta de emoção, expectativa, ansiedade sobre o que irá encontrar e como acontecerá esse encontro. Então, observe que essa jornada, ela é maravilhosa. Ela pode ser cheia de entraves, cheia de dificuldades, mas um dia sempre a gente vai encontrar uma luzinha que nos impulsiona a ver o mundo de forma diferente. E essa luz, meus queridos irmãos, eu não tenho dúvida que são os ensinamentos, que são os preceitos de Jesus. Que a gente possa guardar isso no coração e guardar essas simples palavrinhas: seja o sal da terra e seja a luz do mundo. Só com essas duas palavrinhas, esses dois elementos, a gente já se renova saindo. Quando a gente abre a porta que sai, diga, eu vou fazer a diferença, eu vou tratar com cordialidade, eu vou tratar com gentileza o outro, eu vou tratar com amorosidade, e vai assim abrindo as portas. Essa é a proposta do Sermão da Montanha. E aí, seguindo, nós vamos dizer sempre, Jesus sempre nos acolhe, porque o nosso pensar é conhecido por Jesus. Observe que Jesus mudou a história. Existe uma história antes de Jesus e outra depois de Jesus. Como a gente viu, existiam os 10 mandamentos e depois vem as bem-aventuranças. Mas, apesar de toda essa transformação, inclusive histórica, Jesus, respeitando o nosso livre-arbítrio, Ele sempre vai nos dizer: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Filho, ouço o chamado, mas mesmo assim, que queres que eu faça? Então, que a gente possa refletir sobre essa pergunta de Jesus, e aí a gente vai quase finalizando, fazendo algumas reflexões. Então, meus queridos irmãos, segundo Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças, elas nos reservam promessas de sermos consolados, de sermos amados, de sermos acolhidos, sempre, se nós nos abrirmos para essa esfera de transformação que Jesus nos convoca. Lembrar que surge como um consolo, as bem-aventuranças descrita no Sermão da Montanha, vai dizer: não estamos sozinhos, porque lá Jesus disse: podem vir que serão consolados, que serão amados. Mas antes disso, vocês precisam observar que existe o dever de casa a ser feito, e lá a gente encontra, né, no Sermão da Montanha. Leiam de forma bastante assim entusiasmada os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que nós vamos compreender a dimensão desse caminhar que Jesus nos propõe. Aí a gente pergunta, então, quantos de nós tombamos por nossas falhas, né? E que é o mais comum, a gente sempre vê que às vezes percebe que está errando e continua no erro, né? Então é uma pergunta, uma reflexão: quantos de nós tombamos por nossas falhas? E Jesus está sempre fazendo esse chamado. Então nós somos resultados das nossas escolhas, sim. Mas a calma e a resignação dão ao Espírito serenidade para tomar as decisões. Então, apesar da gente às vezes fazer escolhas que às vezes não sejam adequadas, vamos também ter calma e resignação e visitar esse encontro com Jesus e fazer essa oração de chamado, né? Pai nosso, nos ajude, nos abençoe. Então, meus queridos irmãos, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui os pensamentos de orgulho e egoísmo, aquilo que impede o nosso progresso, como está lá no Livro dos Espíritos. Então, nesse momento, nós somos convocados a desenvolvermos a fé raciocinada, como nos convoca o Espiritismo, a nossa doutrina maravilhosa de renovação, de recomendação para sermos seres melhores. E aí Joana de Ângeles vai nos dizer, olha que perfeição a fala de Joana de Ângeles, completando esse sermão da montanha de Jesus: e verás
que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi sempre você e você mesmo. Ou seja, o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, o maior desafio somos nós mesmos, porque a partir de nós é que vem as sementes. E a gente pergunta quais são as sementes que nós estamos semeando, que nós estamos doando, que nós estamos cultivando. E aí, fechando com o nosso brilhante Chico Xavier, olha o que ele nos diz. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nele corre por nossa conta. Então, meus queridos irmãos, fica aí o que nós estamos colocando no nosso livro do tempo. Porque se visitarmos Mateus 5, 6 e 7, nós já temos o que nós podemos colocar nessa página do livro do tempo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Grande abraço no coração de cada um.